sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de iniciar, quero agradecer mais uma vez o apoio e o patrocínio do Sistema OCB do Espírito Santo. Cooperativas conectam histórias e é isso que fazemos aqui, contamos histórias. E hoje temos um advogado formado em 2005 que não queria ser advogado. Tenho um grande prazer em receber um amigo, ex-aluno, Dr. Eduardo Amorim. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, fui seu aluno em 2005. Isso aí. Tem um tempinho já, né? Já tem. Foi em Direito Marítimo. Direito Marítimo. Depois nos reencontramos na área médica. Acho que já tem um tempinho também isso, né? Nossa, já tem uns 12 anos, uns 10 anos por aí. Foi isso também que eu comecei na área médica, foi em 2008. Então. Eu comecei na área médica e de lá pra cá não saí não. Nos consome, né? Exatamente. E eu digo que seja o lado que for, né, a gente se apaixona. Com certeza. Não é? Com certeza. Mas, Eduardo, conta aqui pra gente. Você não queria ser advogado? Você é um advogado que eu admiro muito. Obrigado. Mas você não queria ser advogado? Na verdade, eu acho que a própria FDV, na época, ela formava alunos muito focados na parte do concurso público. E eu tinha muito essa visão, acho que meus colegas de sala todos eram muito focados nisso. A gente pode contar nos dedos quantos advogados são oriundos da nossa sala. Então, meu foco no início era concurso público, era magistratura, acho que de muitos colegas eram isso também. Mas depois da minha primeira experiência, meu primeiro trabalho profissional, depois que eu saí da faculdade, foi no Tribunal de Justiça, não no Tribunal de Justiça, mas numa vara civil de Vitória. E a experiência foi positiva, mas me mostrou que não era um caminho que eu queria seguir. Eu não gostava de julgar pessoas, eu preferia muito mais escolher um lado e defender aquele lado, né? Trazendo tese, aquela história toda. Então foi aí que eu comecei a pensar. Depois que saí do Tribunal de Justiça, que eu comecei a pensar. Fui para a Procuradoria-Geral do Estado e lá comecei a trabalhar, me arvorar na parte da advocacia, tanto na assessoria aos procuradores, mas também na advocacia privada, que os chefes que lá tinham me incentivavam a um cliente ou outro, às vezes até me apresentavam a um cliente. Tinha uma chefe que de vez em quando pedia para eu ir para uma audiência para ela, e foi ali que eu comecei a desenvolver o gosto pela advocacia, né? Então isso foi em 2007. Que bacana. A partir dali comecei, e depois o direito médico surgiu como uma oportunidade. Fui para um escritório que trabalhava com direito médico. Então, foi muito isso. A história foi natural, né? A gente não me preparei para o direito médico, caiu, mas depois daquele momento comecei a me preparar. Na época, acho que não era muito difundido aqui, pelo menos no Espírito Santo. A gente procurava materiais dessa área também, não tinha. Muito difícil. Era muito difícil, tinham poucas pessoas que escreviam sobre. Hoje a gente tem aí um monte de gente, muitos profissionais qualificados, né? Cada vez melhores. Então, mas foi uma época muito proveitosa, porque me permitiu, ainda que não tinha essa experiência, que desenvolvesse. Né? Então foi nisso que a gente caminhou. Bacana. E tem alguma história, assim, já desde a sua época aí do Tribunal de Justiça, da vara civil e tal, que te marcou? Do Tribunal de Justiça, assim, na vara civil que trabalhei, não tive muitas experiências que foram marcantes, não. Até porque eu não tinha muito contato com a assessoria de juiz. Eu trabalhava muito no cartório. Aquele operacional mesmo. Era como se fosse um escrevente, aquela nomenclatura de antigamente. Hoje não é mais isso, é analista, né?
Então, eu ficava muito no operacional. De vez em quando tinha algumas experiências com o juiz sempre muito solícito, me oportunizava algumas experiências de preparar um despacho, fazer alguma sentença, mas nada muito robusto, não. Então, na advocacia que eu tive algumas histórias interessantes e a gente vai começando a desenvolver algo, desde de situações em que eu fui contratado via uma pessoa e que no final não me pagou. Sério? Sério. Isso não sei se aconteceu contigo em algum momento. Não, comigo não aconteceu isso não. Mas... já aconteceu comigo, já. Eu acho que é uma realidade de muitas vezes, muitas pessoas. Eu imagino que sim. Ainda mais a gente que é muito... A gente quando é muito no início, a gente é muito inexperiente, né? Para enxergar algumas situações e alguns red flags que aparecem naturalmente e você não consegue. E um terceiro te contratou... Isso, para fazer um processo que a gente precisava. A gente, naquela época, no início de carreira, pega tudo, né? Claro. Então, era um juizado especial, uma causa simples, era uma loja que trabalhava, que tinha no Shopping Vitória. Não sei nem se tem ainda hoje, mas... Lá a gente eu fiz 2 audiências, fiz a defesa e no final, para receber, eu não recebi. Era sempre uma promessa, não, vou receber, vou te pagar e nunca pagava. Não sei se ele recebeu do cliente, provavelmente deve ter recebido, mas não me repassou. Então são situações como essas que a gente vai... Também é importante para nós, para a gente ganhar experiência. Sim, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Aquela máxima do cabelo branco não é à toa, né? É uma figura de linguagem para expressar a idade e a experiência que vem com essas situações diferentes, adversas, mas foi muito isso, né? E essa história de que você recebeu um envelope vazio, sem nada? Foi justamente essa história. Foi essa? Foi. A pessoa, o que ele fez? Ele falou, não, Eduardo, vou te pagar. Isso já tinha uma situação já de longa data. Aí ele mandou a foto do envelope e fazendo o depósito. Só que nunca bateu na conta. E eu, logicamente, o envelope estava vazio, né? Senão tinha batido na conta. Mas foi uma experiência única, graças a Deus. Nunca mais tive situações como essa. Até porque a gente vai aprendendo. Claro, né? Então... A gente vai vendo como que a gente tem que conduzir as coisas, a tratativa com o cliente. E isso foi importante para mim, que eu trabalhei em um escritório antes também, que eu aprendi algumas coisas, né? Porque às vezes a gente quando sai da faculdade acha que eu vou abrir meu escritório porque eu vou atender os clientes do meu modelo, mas às vezes você entender um pouco da prática, daquela dinâmica, do operacional, aquilo é importante. Claro. Né? Porque a gente não aprende na faculdade isso. Não, nada. A gestão de um escritório, que é tão importante... Não aprende. Seja gestão operacional, gestão de pessoas, né? Uma série de situações, como a gente lida com isso, como a gente lida com aquele estagiário, com aquela contratação de advogado, que em algum momento, se você vai ser bem sucedido, você vai conseguir contratar pessoas, né? Exato. Então... No começo eu era o estagiário, o controller, o advogado, aí você vai, a partir do momento que você vai conseguindo uma evolução na carreira, você vai conseguindo um espacinho para contratar, um ou outro, então você precisa entender como é que faz isso, né? Essa dinâmica operacional. Então é importante, mas então aquilo ali me serviu de algumas coisas, essas experiências negativas são assim mesmo, né? Mas são ótimas, são ótimas, com certeza. A gente fica bravo quando acontece, mas depois a gente ri, a gente vê o quanto que aprendeu. Ainda mais a gente quando está no início, que qualquer dinheiro é dinheiro, né? Claro. Então, mas foi positivo. Tudo é positivo. Claro. O que não te derruba te fortalece, né? Isso aí. E assim, e que outras histórias você passou assim que te marcaram aí dentro dessa sua carreira? Audiências, juízes, colegas... Assim, alguns colegas que a gente percebe, e isso marca um pouco na gente, é que a falta de preparação do colega para alguma situação específica, né? Então, porque eu já passei por isso também, né? Principalmente, por exemplo, que eu nunca fui afeto a trabalhista.
Então, já fui para uma audiência trabalhista sem me preparar tanto no começo, e aí você passa por sufocos e dificuldades que você não precisava passar. Às vezes o juiz não é tão simpático à sua causa e ele não te prestigia tanto no sentido de oportunizar algumas situações que naturalmente eu deveria, né? Mas eu, dentro do direito médico, já tive situações com juízes difíceis, em que juízes trataram, não a mim, mas colegas advogados, que a gente verificava uma situação complicada, né? Então, isso é natural, porque via muito do jovem advogado, aquela situação toda. Então, eu acho assim, tem situações que a gente precisa passar, mas também tem situações que a gente não precisa passar, né? Mas uma situação que me marcou bastante foi de uma situação de uma parte adversa, que ela teve uma filha, e essa filha, inclusive é o nome da minha filha, a filha dela é o nome da minha filha, da minha primeira, e a filha nasceu com lesões neurológicas sérias, graves, muito graves, e ela lidava muito bem com aquilo. A mãe lidava muito bem com aquilo. Como é que eu sei disso? Porque eu participei de algumas audiências, estive em perícia judicial com isso foi bem no começo da carreira, né? Estive em perícia e eu via o trato que aquela pessoa tinha. A mãe tinha com a filha, como ela enfrentava, era uma mãe... você via que a condição financeira não era muito boa, não era favorável, era uma pessoa pobre, que o marido largou quando a criança nasceu, com essas dificuldades, e a pessoa levava a vida muito com uma leveza, né? Então aquilo me marcou. E depois da perícia teve uma sentença desfavorável, mas com aquela experiência que eu tive, eu busquei uma composição, né? A gente, você sabe muito bem no direito médico, se a gente se simpatizar com cada ação, se você espremer um pouco a petição inicial, sai sangue às vezes, né? Então, se você simpatizar com todas as ações, você não trabalha quase. Claro. Né? Mas aquela situação, ela me tocou um pouco e eu trabalhei no sentido assim, de tentar alinhar os interesses, logicamente, do meu cliente, que era de fato tentar mitigar um pouco o custo que ele teria, mas de alguma forma entregar aquele resultado para a pessoa um pouco mais rápido, que a gente evitaria recursos desnecessários, protelatórios. Então, eu tentei argumentar com o cliente isso: olha, a gente não vai conseguir levar isso para Brasília, porque provavelmente a gente vai esbarrar em alguma situação, porque aqui é uma questão de prova. Então, vamos tentar fazer um acordo. A gente busca uma composição para tentar diminuir o valor um pouco, né? Mas sempre pensando nessas situações. E a pessoa ficou extremamente satisfeita, a advogada ficou satisfeita. Quando encontro com ela até hoje, ela sempre lembra desse episódio. Então, para mim foi importante, né? Então, esse foi um episódio que me marcou bastante. O nome da criança era Maria Eduarda. Então, até hoje lembro disso. De vez em quando sai alguma intimação, mas não por causa nossa, porque o hospital ainda continuou na briga, né? Então, a gente já fez acordo, acho que, salvo engano, deve ter 6 a 7 anos isso. Tem, ou talvez um pouco mais, agora de cabeça não vou me lembrar, mas para você poder perceber quanto tempo demora um processo. Imagina quanto que fez diferença na vida dessa mãe, na vida dessa criança, esse valor lá atrás. A gente está falando aí de 200 e poucos mil reais, há 7 anos, 8 anos atrás, era um valor, ainda é significativo, né? Claro, mas era muito mais. Muito mais. Então, e naturalmente o meu cliente se beneficiou também, porque a gente sabe que juros e correção são coisas que corroem muito aquelas situações, aquelas condenações. Na verdade, eles incrementam, né? Quando você vai fazer aquela atualização. Então, a gente economizou um valor substancial se a gente considerar que o acordo foi feito lá atrás. Bacana. Então, foi uma situação, assim, pra mim que marcou bastante, sabe, Carla? Eu fiquei feliz nisso. Logicamente que defendi o meu cliente. Claro, mas também que a gente conseguiu trazer alguma coisa relevante. Bacana. E você advoga para planos de saúde. Advogo. Né? E você já teve alguma
colegas quanto à parte em si, levar para o lado mais pessoal do seu posicionamento? Sim. Já brigaram assim com você? De vez em quando tem isso. Eu hoje em dia faço menos audiências, mas assim, ainda a gente percebe essas situações, né? Tive casos em que a família de um ente querido que tinha falecido, e a gente sabia que o falecimento não foi por causa de alguma atuação médica ou por uma falta de atuação médica, e mesmo assim eles enxergavam em mim como a pessoa que estava defendendo o bicho-papão, ou aquele vilão da história toda que teria matado a pessoa, entre aspas, né? Então, assim, aqui na minha cabeça, eu inclusive estava outro dia num processo, um advogado de um hospital aqui do nosso estado me ligou: Eduardo, vamos fazer acordo nesse processo? Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou, não, porque a gente precisa resolver essa situação aqui e tal. Eu falei, olha, nesse caso a gente já teve 2 laudos favoráveis, mas 2 laudos foram anulados por questões do próprio perito, né? Alegação de suspeição e tal, mas 2 laudos favoráveis. E eu me recordo muito bem. Esse caso é um caso antigo, bem antigo. Eu até herdei esse caso na época quando abri o escritório em 2010. As experiências que eu tive com a família desse falecido foram as piores possíveis, né? Ataques pessoais e... Então, assim, aí foi uma coisa que aconteceu essa semana até. Eu falei, não quero não, obrigado. Não... Até porque eu sei que um eventual acordo, a família não vai aceitar um valor baixo, né? As expectativas sempre são altas quando a gente discute saúde e médico e responsabilidade civil por falecimento de alguém, né? Então as expectativas nunca são nos valores que hoje são praticados pelo judiciário, né? As pessoas sempre esperam muito mais. Então às vezes ela pode até se ofender com uma oferta menor. Então, mas tive isso. Em perícia era comum, a gente ia pra perícia. Não sei se você tinha essa experiência. Eu parei de ir à perícia, até porque alguns anos atrás os peritos começaram a não permitir o acesso ao advogado, porque alguns advogados iam para a perícia e arrumavam confusão. Né? Eu sempre ia para a perícia, mas para acompanhar, se houvesse alguma situação que eu precisasse me manifestar, me manifestava. Mas, em regra, eu ficava calado o tempo todo. Mas situações como essa, como pessoas arrumando confusão, isso era comum. Aí eu começava em uma perícia, o perito não permitia, e em outra não permitia, então eu parei de ir. Mas nessas situações, vira e mexe, assim, tinha uma situação de um beneficiário, né, do plano, ou um paciente, ele tentava, de algum modo, destratar o advogado. Mas nunca chegou a agressão. Não. Mas falas ofensivas, como você consegue dormir à noite, são situações que... Você sabe que outro dia eu fui num evento que eu perguntei quem quer advogar para plano de saúde? Ninguém. Eu falei, então, rejeitados e oprimidos precisam de advogado. Até porque é mais fácil advogar contra plano de saúde. Contra, né? Sem dúvida. Porque o argumento sempre é mais simpático. Essa expectativa que inclusive você citou aí de querer algo alto, inclusive um retorno mais alto, você acha que veio dessa coisa do consumidor, do direito do consumidor? Eu acho que sim. Eu acho que assim, as pessoas têm situações que elas judicializavam e o judiciário acolhia aquelas situações, e isso criou uma cultura de condenações. Né? Eu tive uma experiência pessoal até de uma situação que não tem nada a ver com direito médico, mas reflete um pouco isso. Eu, em 2017... eu fui fazer uma viagem com a minha esposa e a gente, no meio do caminho, a gente ia fazer uma viagem internacional, saindo do voo de Vitória a São Paulo, o avião voltou. Não deu muita justificativa, nós ficamos no aeroporto.
Nós ficamos no avião, não saímos do avião. Depois de um determinado momento, o avião levantou voo e foi para São Paulo, mas eu perdi minha conexão. Né? Então, assim, foi uma situação bem delicada. Tive que dormir no aeroporto, porque a conexão no dia seguinte era muito curta, né? Assim, me trouxe um desconforto, sim. Uma situação bem complicada. E aí, judicializei, a companhia não quis fazer acordo à época, judicializei e ganhei o processo, tanto para mim, para minha esposa. A gente ganhou uma quantia razoável, né? E a empresa recorreu. No dia do julgamento, na turma recursal, no julgamento anterior ao meu, tinha uma pessoa fazendo uma sustentação oral num caso de desligamento de energia. Né? Desligamento de energia. E aí essa família, pelo que vi, era uma família simples, né? Ficou 3 meses sem energia. Nossa! E 3 meses sem energia de forma irregular. A companhia elétrica tinha desligado de forma irregular. E aí o juizado foi e condenou em R$3 mil. São 3 meses em que a pessoa não tem energia, ou seja, não tem onde guardar sua comida, não tem como ligar um ventilador, não tem como ligar uma luz, não tem nada. E aí 3 mil foi mantido. No julgamento seguinte era o meu. Ou seja, eu perdi um voo, um dia eu fui condenado em 10 mil. Então, às vezes, assim, você via... Eu ficava, eu falei, eu tenho medo de baixar a minha condenação. Mas naquela oportunidade, o que eu verifiquei? A pessoa, o julgador que está ali, ele não se identifica em ficar 3 meses, talvez, sem energia. Né? Mas ele se identifica em talvez perder um voo para um voo internacional. Então, às vezes são essas experiências também. Então, mas também por judicializar toda e qualquer coisa, a gente está nesse onde está. Né? Então, às vezes, a gente, na realidade nossa de plano de saúde, às vezes a pessoa tem uma espera de um exame simples. Sim, né? Ela vai e recorre ao judiciário, pede dano moral. Às vezes, sabidamente, ela não tinha direito, pede um dano moral. Então, essas situações foram trazendo essa cultura do dano moral e esse entendimento que tudo vai e as pessoas têm que ter um dano moral alto, né? Então, eu enxergo assim, a leitura que eu faço é essa. Não sei se bate um pouco, mas... Não, mas é isso aí. Eu também vejo dessa forma. Eu também vejo. E você advoga, além de plano de saúde, para área médica mesmo, né? Para médicos. Advogo. E o que você tem visto, assim, quais experiências você tem visto até dessas dores dos médicos, as aflições da área médica? Em 2019, vamos lá, até 2019, havia uma crescente de judicialização contra médicos, assim, muito forte. Tudo era erro médico. Tudo era erro médico. Aí veio a pandemia, deu uma arrefecida nisso. E eu acho que agora as coisas estão voltando a crescer. Né? As pessoas... porque os atendimentos seletivos estão voltando, aquelas cirurgias estão voltando. Então, a tendência é de que isso volte a crescer. Né? Mas o que a gente percebe é que falta muito entendimento para as pessoas que buscam o judiciário para responsabilizar esses profissionais da área médica ou da área da saúde, de um entendimento um pouco sobre, de fato, aquilo, né? Se o resultado é um evento adverso, se não é, se é inerente. Porque, se já é previsto. Se já é previsto, porque isso até facilita o nosso trabalho, né? Sim. Né? Por diversas vezes tem resultados ruins. Eu tive resultados péssimos em processos que você tinha morte de criança, né? Isso é algo que nos toca, logicamente. Mas quando você vai analisar a fundo aquela situação, você percebe que, infelizmente, aquilo era um resultado inesperado. Então, eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas elas entram em algumas aventuras jurídicas sem um mínimo conhecimento, sem estudar um pouco a fundo a questão, sem fazer aquela análise prévia. O que eu tenho feito muito em algumas situações, sempre essas produções antecipadas de prova nos facilitam até para a gente buscar uma composição. Legal. Né? A gente buscar esse caminho talvez é algo que é interessante. Porque com a produção antecipada você garante ter fundamentos até, né?
Sim, sim. E também curta o tempo, né? A gente fala aí de processos de discussão de responsabilidade civil médica em 5 a 10 anos, pelo menos. Às vezes, para você ter um resultado. E o resultado, normalmente, pelo menos lá o que eu tenho de experiências, é assim, são muito mais improcedências do que procedências. Ou seja, os médicos ganham muito mais do que perdem. Né? Justamente por isso. Porque falta, às vezes, um conhecimento, uma análise técnica para enxergar qual o caminho. Ou se aquele caminho era um caminho viável mesmo. Ou não, se era alguma coisa, infelizmente, uma fatalidade. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que buscar um pouco isso também. Soluções para ver se isso encurta um pouco o caminho. Né? Eu estou falando até um pouco contra mim, né, nessas situações. Mas é isso. Mas é natural isso. Eu acho que as pessoas têm que pensar, né, em qualificar a demanda antes de judicializar. Até porque o bom combate é melhor do que aquele esvaziado. Porque às vezes você olha e fala assim, mas não faz sentido nenhum, né? Não tem fundamento. E é melhor você tratar mesmo numa situação até que às vezes pode facilitar o acordo. Com certeza. Né? Quando você traz provas, quando você traz fundamentos, às vezes você facilita o acordo no processo. O que a gente verifica isso é muito isso também, né? A gente não faz acordo às vezes porque não precisa. Porque não precisa. Né? Para que eu vou fazer um acordo se eu sei que talvez, muito provavelmente lá no final eu vou ganhar. Né? Eu tive uma situação de uma família que teve um falecimento de uma criança de 7 anos com um ataque cardíaco, né? Fulminante. Mas ninguém sabia que foi um ataque cardíaco fulminante. Ela estava dentro do pronto-socorro. Então, o que eles acham? Foi uma falha de atendimento. Mas aí quando você vai analisar todo o contexto, você verifica, não, foi uma situação em que ela estava com uma infecção, essa infecção migrou para o corpo. É uma coisa assim, totalmente inesperada. Então, se ele tivesse minimamente feito, aí gastou-se lá quase 10 anos e chegou no final e o pai e a mãe estavam lá, não receberam. Porque às vezes as pessoas enxergam naquele processo o último fio com aquele ente, né? Eu vejo muito isso. Às vezes falo em processos em que se discute morte, né? E responsabilização por morte. Às vezes a pessoa enxerga naquilo ali e é por isso que as expectativas são altas também. Né? Essa é uma questão grande. Que transfere aquele vínculo afetivo para o processo. O processo vira o vínculo. Seja para dor, né? Ou de um prazer, digamos assim, no sentido, encontrei um culpado para a situação. E muitas vezes não tem isso. Né? Então, essa é uma dificuldade que eu percebo nessas situações. Mas que as pessoas precisavam refletir um pouco. E aí entrou o papel do advogado mesmo, né? Olha, assim, recentemente me procurou. Eu normalmente não advogo, eu só advogo para planos de saúde, clínicas, hospitais e médicos. Mas teve uma situação de uma pessoa ligada que me pediu para atuar numa situação e eu verifiquei com os meus clientes, não tinha conflito de interesse nenhum. Eu falei, não, tudo bem. Mas o que eu fiz? Olha, nessa situação, a melhor opção, a gente primeiramente se consultou com um profissional, um perito, falou assim, o erro está aqui. Né? Aí a gente então fez o quê? Vamos produzir a prova. Ainda a gente está agora em produção antecipada de prova, né? Que infelizmente tem demorado por uma situação num contexto do Poder Judiciário que tem demorado mesmo. A gente protocolou no meio da pandemia e isso prejudicou. Mas a minha orientação foi nesse sentido. Vamos primeiro saber se de fato o perito está correto, que o nosso assistente técnico, na verdade, falou, o erro está aqui, vamos então validar essa tese de erro via prova pericial e a partir daí a gente pensa qual é o próximo capítulo que a gente vai adotar, né? Seja pela tentativa de composição ou um ajuizamento de uma indenizatória. Então, mas eu não concluí não, mas eu acho que o nosso papel tem que ser esse, né? Exato. Seja para quem advoga para médico ou para quem advoga para paciente, é pensar nisso, como encurtar o tempo ou também pensar na viabilidade do processo.
né? Numa eficiência, num poder de ganho dele, né? Porque se também, ainda que você ganhe, mas também demore 15, 20 anos, eu tive recentemente um processo de 20 anos que acabou agora. Sério? Sério. Não sei se você já teve essa situação. Já tive. Já. Então, e aí acabou agora, mas a gente está em discussão sobre o cumprimento de sentença. Porque aí entra a discussão dos valores, as continhas. Exatamente. Não, e a continha é alta, então... exatamente. E ele executou a maior do que era e executou muito a mais. E aí veio aquela impugnação, o acolhimento, e agora estamos discutindo que ele não se conforma com isso. Né? Então, esse também é uma responsabilidade do advogado, né? É saber, de fato, o valor que pode ser executado, que às vezes, no final das contas, o cliente tem que pagar para o advogado que perdeu o processo, já pensou? Eu perdi, mas eu ainda vou ser remunerado porque o advogado fez um cálculo errado. E alguns milhões, né? Então... Nossa Senhora, aí complica, hein? Complica. Então, mas são situações, às vezes, que tem aí na vida, né? Por isso que a gente tem que pensar sempre muito com a responsabilidade. Sim, exatamente. Diminuir... Eu acho que um dos maiores desafios hoje, principalmente com o número da jovem advocacia e tudo mais, é diminuir a aventura jurídica. Né? Eu acho. Porque tem muitos processos que as pessoas ingressam e vão buscar um advogado, não que não tenham direito de forma alguma, mas que vão na emoção. E o advogado também entra, né? Coisas que poderiam ser evitadas, inclusive, né? Se apaixona pela causa, né? Se apaixona Porque assim, tem o se apaixonar pela causa, mas positivamente, e tem o negativamente. Aquilo de você cegamente acreditar naquela tese. Exato. Mesmo algumas situações indicando que pode não ser bem aquilo. Né? E você, como advogado dessa área de saúde, certamente em fins de semana, madrugadas, alguém te manda e fala assim, o seu cliente fez tal coisa, não foi não? Já não passou por isso? Já passei, hoje em dia menos, graças a Deus. Hoje em dia não tenho mais situações assim, não. Eu sempre, às vezes, eu gostava de passar, eu gosto de passar as férias aqui em Guarapari. E sempre no recesso tinha alguma situação. Todo mundo fecha o escritório, a oportunidade dos advogados tirarem umas férias e tal. Claro. Mas sempre tinha uma situação de plantão. Então, isso foi nos últimos, digamos assim, nos últimos 10 anos, pelo menos 6 aconteceram isso. Nossa! Que eu tava lá, tranquilo, na praia, curtindo. Opa, Eduardo, você pode vir? Eu falei, posso, tem que ir, né? Essas situações a gente tem que recorrer, e a gente tem que socorrer o cliente, porque faz parte do nosso business, né? Pois é. Quem não é visto não é lembrado. Eu falo muito isso. Olha só, agora a gente entra no momento da entrevista, assim, que é um bate-bola. Eu falo e você fala o que vem na sua cabeça. Tá? Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado. Eu tenho olhado muito essas situações recentes agora que têm ocorrido. Eu não quero entrar nem em questão política, não. Mas essas situações de que você não poder expor sua opinião, acho que o advogado, ele, na verdade, ele entra como defensor daquela pessoa. Então, eu acho que isso é algo grave, né? Então, assim, falar que o advogado não tem voz, eu acho isso que não pode ser falado, né? Acho que você tolir a voz do advogado, acho que isso é a nossa principal ferramenta. Exato. Nossa principal ferramenta é a nossa voz. Então, acho que isso, para mim, não pode ser dito. Alvará é? Alvará é vida, né? Justiça justiça é algo que a gente deve buscar como um ideal. Às vezes a gente não consegue entregar, né? Mas é o que a gente tem que sempre olhar no retrovisor como um objetivo a ser alcançado. Processo físico e eletrônico? Eu tenho gostado muito do eletrônico. O eletrônico, eu tinha alguns processos fora do estado e... dificulta, né? Nossa, a gente percebeu na pandemia, por exemplo, que eu advogava em Minas. Em Minas,
tudo funcionava, porque o processo eletrônico, mesmo as pessoas em casa, funcionava, e o nosso judiciário aqui dificultou muito, né? E eu estive no conselho da OAB em 2019 e 2021, eu vi como as pessoas passaram dificuldade, porque muita gente, muito advogado, dependia do dia a dia do judiciário, né? Daquele mês a mês para entrar com processos e ter o seu sustento. Então, muita gente se prejudicou por causa disso, dessa falta de virtualização das coisas. Então, para mim, tem que ser virtual, né? Tem que ser eletrônico. Acho que isso é uma coisa, é um caminho sem volta, né? Audiência presencial ou virtual? Eu tenho gostado muito da virtual. Tenho gostado muito, mas tem casos e casos. Eu acho que tem situações em que você precisa de colher uma prova testemunhal. Eu acho difícil você ir para uma audiência virtual em que é uma audiência mais tensa, uma audiência às vezes com um perito. Eu, por exemplo, tive uma audiência virtual para esclarecimento de perito. Né? E foi uma audiência difícil, que eu precisava esclarecer um ponto com o perito e ele sempre ficava em cima do muro. Né? Até que o juiz entendeu o argumento e fez uma pergunta que ele saiu de cima do muro. Mas a gente percebe que se a pessoa tiver no olho, ela fica mais assim, propensa a falar a verdade, que é o que a gente busca, né? Claro. Então, eu acho que situações em audiências de conciliação, audiências mais simples, isso corta muito o custo das coisas, né? Então, reuniões, nossa, quantas reuniões virtuais a gente faz? Reuniões de comissão, muitas coisas assim, acho que facilitou muito a nossa vida. Então, o híbrido, digamos assim. Nunca comece uma sustentação oral com? Eu aprendi que você fazer uma introdução muito longa, digamos assim, no tratamento com o judiciário. E quando eu comecei, eu fazia muito isso. Eu citava nome por nome. E isso encurtava o meu tempo de sustentação. Então, às vezes, no final, não tinha tempo para falar o que eu precisava falar. Né? Então, hoje, eu tento encurtar esses pronomes de tratamento, me referindo a apenas um ou dois, né? Seja presidente ou o relator. E dou uma boa tarde geral e tento já me iniciar logo para ir para o que é mais importante, que é sustentar os interesses do meu cliente, né? O que diria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Algumas pessoas já falaram isso. Não é? Nossa, isso até é culpa hoje. Das séries, isso é culpa das séries. Até hoje eu ouço isso. Assim, eu sempre quis ser advogado depois daquela. Também porque eu tinha uma agenda livre. Né? Assim, então a gente faz a nossa agenda. Isso. Se eu quiser chegar mais tarde no escritório, eu chego. Se eu quiser sair mais tarde, eu saio. Se eu quiser sair mais cedo. Então isso às vezes propaga uma ideia de vida fácil, né? Mas a gente lidar com os problemas dos outros é muito difícil. Então, eu assim, não tem uma fórmula mágica para lidar com isso, não. Eu levo muito na brincadeira, nem entro muito no mérito, não, das coisas, mas porque acho que as pessoas sabem, né, a dificuldade que é essa discussão, principalmente quando o cara fala que tem vida fácil, mas para querer discutir honorário, para querer baixar o preço. Essa é uma realidade, né? Então, eu sempre falo, quando essa vida é fácil, vamos ver quantos anos o processo andou pra gente chegar aqui, né? Então... A facilidade. A facilidade. É isso aí. Eduardo, muito obrigada pela presença. Foi um prazer esse bate-papo aqui. O tempo passa, a gente nem percebe. Exatamente. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme falar contigo. A gente tem falado em algumas oportunidades. Eu acho que é sempre bom trocar experiências, né? É isso. Obrigada. Tchau. Tchau. Pessoal, para vocês, não deixem de se inscrever, de curtir, compartilhar, para sempre receber também notícias sobre essas novas entrevistas. E mais uma vez quero agradecer o apoio e o patrocínio do Sistema OCB do Espírito Santo. Muito obrigada e até a próxima.